Fala pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa 14ª aula já, né, do nosso curso de automação de processos para não programadores, né? Essa é uma iniciativa aqui da PyTech para democratizar o acesso à programação e à construção de robôs e utilização de novas tecnologias pelo público em geral, né? A gente sabe que a tecnologia está avançando a uma velocidade absurda e se a gente não compartilha esse conhecimento, isso fica guardado nas nossas mãos, enfim, poucas pessoas têm muito poder e isso, enfim, contribui para a desigualdade social como um todo, né? Por isso surgiu essa iniciativa aqui na PyTech. Então, a aula de hoje a gente vai falar, a gente já está num assunto, enfim, um pouco avançado, né? Se você está acompanhando todas as aulas da aula 1 até hoje, a gente já viu bastante coisa, já viu e-mail, já viu planilha, já viu tipo de dado, variável, interface de usuário, seletor, já viu bastante coisa. E hoje a gente vai ver um assunto que é um pouco mais específico, né, que são os métodos das data tables. Né? A data table é aquele tipo de dado que se assemelha a uma planilha e os métodos de você brincar com esses dados ali. Então, como é que você pega uma linha específica, como é que você filtra uma data table inteira, como é que você junta duas data tables numa só. A gente vai ver tudo isso hoje. Então, se você está acompanhando o curso até aqui, já deixa um like, se inscreve no canal, porque isso é maravilhoso pra gente, né? A gente, desde o início do curso, já ganhou aí uns 50, 60 inscritos. Eu sei que é pouco, né, para alguns canais que bombam e tudo mais, mas pro nosso assunto, né, isso é maravilhoso. É muito bom ver o númerozinho crescendo, né, dia a dia. Então, comenta se você tiver alguma dúvida e vamos pro vídeo. Beleza. Eu tô aqui no meu UiPath já aberto. E aí o primeiro método que eu gostaria de ver com vocês é esse aqui, que chama Build Data Table, né? Até hoje no curso a gente não viu esses métodos, não viu como cria uma data table do zero, né? A gente geralmente lê uma planilha e a planilha vira data table, né? E aí a estrutura já está montada. Para o build data table, a gente vai construir uma tabela do zero. Então, eu cliquei aqui ó, em tabela de dados e abriu essa janelinha. Né? E aqui ela vai me mostrar basicamente uma tabela exemplo que eu posso editar. Então, eu construo minha tabela nessa atividade e salvo para uma variável data table que vai conter essas informações daí. Né? Isso é útil muitas vezes quando eu preciso de dados que eles são de certa maneira fixos, né? E aí eu só preciso criar uma data tablezinha rapidinho ali, dá para fazer assim também. Posso criar uma planilha com esses mesmos dados e depois fazer o robô só ler essa planilha? Pode também. Né? Isso aqui é só um outro método de você construir uma data table do zero. Então, eu boto aqui nome, né? Isso aqui eu já preenchi antes da aula começar. Basicamente, aqui a gente pode clicar aqui, ó. Clica no lapisinho, muda o nome da coluna, né? Eu posso botar aqui agora o nome completo. Vou escolher o tipo de dado que essa coluna vai ter, né? No caso, geralmente eu uso string, né? Bastante. Até se for um inteiro, a gente joga um string também. Depois faz a conversão se for necessário, mas a gente corre menos risco de errar o tipo do dado, enfim, no meio do caminho quebrar o robô. Aqui eu permito nulo ou não, né? Eu permito que esse campo fique nulo. Se eu quiser adicionar mais uma linha, pode ser também. Aqui eu posso botar um valor pré-definido, né? Esse exclusivo eu não sei o que é, para ser sincero, nunca foi muito importante. E o comprimento máximo de caracteres que cada célula pode ter. Então, posso botar 1000 aqui, geralmente o nome completo não vai ter mais do que 100, né? 150. Vou dar OK. E aí aqui do lado eu botei idade. Então eu criei uma data table de exemplo. Ó, se eu quiser adicionar mais um campo, né? Eu posso botar aqui, enfim, Tatiana, sei lá. E aí botar aqui 30 anos, enfim. É só um dado de exemplo, tá, gente? A gente vai usar esse dado aqui no decorrer da aula. Então, beleza. Uma vez criada essa data table, eu vou associar ela, eu vou atribuir ela a uma variável data table, né? Porque aqui foi só construída a data table. Agora, onde que eu vou salvar? Né? Então, eu vou apertar o Ctrl K para definir uma variável data table. Se você já tiver definido, enfim, só associa ela, atribui ela aqui. Então, eu vou criar aqui o prefixo data table, né? E vou botar tabela de exemplo. Beleza, tabela de exemplo. Então, uma vez construída essa variável aqui, quando o robô passar aqui no build data table, ele vai criar a data table, ela vai ser iniciada.
né? É claro que essa tabela aqui, como eu criei ela aqui dentro dessa sequência, o escopo dela vai estar reservado a essa sequência. Então, eu vou vir aqui em variáveis e aumentar o âmbito, né? O escopo, enfim. Vou jogar lá para o final. Agora essa variável vai ser visível no meu código todo. Maravilha, maravilha. Criei aqui. Eu vou usar aqui essa output data table, que ela é interessante para eu ver o resultado de uma data table que eu criei, né? Então, vamos supor que você criou uma data table, você quer ver ela toda. Você quer ver se a estrutura que foi montada está correta, se os dados que eram para ter sido coletados estão no formato correto, estão bem coletados, enfim. A gente usa o output data table. E aí, aqui eu vou colocar, né, a tabela que eu quero dar o output, que eu quero mostrar, e vou aqui botar uma outra variável string, que vai ser a conversão do dado de data table para um dado de string. Esse que a gente pode, com um simples message box, mostrar na tela. Então, eu vou dar um outro Ctrl K aqui, vou botar string dados da tabela. E aí, aqui eu vou botar um message box. Só estou colocando essas duas últimas atividades aqui para demonstrar que a data table existe e que ela é igualzinha à que a gente construiu aqui no build data table, tá? Então, string dados da tabela. E aí eu vou rodar só essa sequência aqui, ó. Para rodar só essa sequência, clico com direito, venho aqui em atividade de teste, ou test activities no inglês também. Clico em continuar, e aí ele vai compilar, enfim, os pacotes e rodar. Se o seu projeto quebrar ali na parte de compilar, gente, tem algum problema com os seus pacotes. Aí você atualiza os pacotes, normalmente resolve. Se não resolver, aí tem que fazer uma tratativa a mais. Ó, aqui está a mensagem, ó, nome completo, vírgula, idade. Pedro, vírgula, 26, Joaquim, vírgula, 35. Então, normalmente as tabelas, quando a gente vai trabalhar, né, quando a gente vai construir uma automação real, elas são gigantescas. Aqui eu coloquei só 2 colunas e algumas linhas. Mas imagina assim, que vai 30, 35 colunas, 1000 linhas, e aí você vai ter que fazer um monte de tratativa nessa tabela, né? Vou clicar em OK, o robô acabou. Então você aprendeu a usar o build data table e o output data table, né, nesse instante. Só para recapitular, o build constrói uma data table do zero e o output converte o que é uma data table em uma string. Aí depois você tem que usar uma outra variável para mostrar essa string aí, que ele não mostra na tela direto. Beleza, vamos para o próximo então aqui. Eu vou descomentar isso aqui. E a gente vai falar do Add Data Row. Imagina que você tem uma tabela, né, uma data table, e você quer adicionar mais uma linha nessa tabela. Então, sei lá, pode ser uma tabela de iterações do robô. Então, você quer mostrar no relatório que o robô ele fez mais um item, ele processou mais uma transação. Então, você bota mais uma linha naquela planilha ali, você vai sempre adicionando. Aqui você vai fazer, é muito simples. Né, você vai chamar essa atividade, né, chamado Add Data Row, e aí você pode passar os dados da linha na ordem que você quer. Né? Você pode fazer isso de duas maneiras. Então, a primeira maneira é soltando uma variável do tipo Data Row aqui, e aí você bota apenas a variável do tipo Data Row ali e ele vai entender. Né? Mas atenção que as colunas têm que ser as mesmas da tabela que você quer adicionar. Não adianta, numa tabela que tem 10 colunas, eu querer adicionar uma linha e essa linha só tem 3 colunas. E aí não vai dar match com todos os dados, então ele não vai deixar. Você precisa passar exatamente a mesma quantidade de colunas. Preciso passar as colunas no Add Data Row? Não necessariamente. Nesse segundo dado aqui, ó, você vai soltar uma matriz com as informações ordenadas na mesma ordem das colunas. Então, se na minha data table lá está escrito nome e idade, aqui eu vou precisar passar duas informações na ordem nome e idade, exatamente. Então, eu vou abrir uma matriz aqui, né? A matriz a gente abre com chave e vou botar a primeira informação, que eu vou chamar de Jorge. Sei lá, vou chamar o Jorge e o Jorge tem seus 40 anos. Então, repara só, deixa eu dar um zoom aqui. Como que eu coloquei? Eu abri chave, abri uma string, botei a pessoa, botei uma vírgula, né? Abri outra string e abri uma pessoa. A idade da pessoa. Eu poderia ter botado uma variável aqui. Ia funcionar da mesma maneira. É claro que eu teria que botar fora das aspas, né? Então, se eu tenho uma variável que se chama string idade, não é o nosso caso aqui, eu não criei essa variável, eu poderia botar nesse formato. Ah, eu criei uma variável para o nome também. Você vai apagar isso aqui e vai botar string nome, sei lá.
É claro que aqui não vai funcionar porque a gente não tem essas variáveis. Então eu estou botando o nome duro aqui mesmo, né? Deixa eu... Vou botar assim mesmo, não tem problema não. Aí aqui tá faltando uma, né? Peraí. Aqui no caso ele tem 40 anos. Vou botar meio errado mesmo. Aí, nesse terceiro campo aqui, né? A gente vai botar em qual data table a informação que eu tô subindo tem que conectar. Então aqui eu vou soltar minha data table, ó, DT tabela de exemplo. Se eu seleciono uma matriz, eu não preciso selecionar uma data row aqui em cima. Da mesma maneira, se eu adiciono uma data row, não preciso adicionar uma matriz. Aqui é só um método diferente de eu dizer quais informações eu quero adicionar àquela tabela, àquela linha, naquela tabela. Então, a gente adicionou o Jorge aqui, eu vou pegar esse mesmo conjunto de atividades aqui, ó, que faz o output, e vou trazer eles aqui para baixo, né, para a gente poder ver que depois que a tabela é criada, né, ó, ele falou aqui, ó, dados da tabela não está declarado, repara. Por que não está declarado? Porque aqui a variável foi criada aqui dentro desse âmbito, então ela não vai estar visível lá fora. Deixa eu aumentar esse âmbito aqui, e agora eu vou rodar de novo, né. Dessa vez eu estou rodando o projeto inteiro, então a primeira coisa que ele vai fazer é construir aquela data table com aqueles nomes, né? Depois ele vai adicionar mais uma linha, repara que ele já adicionou e botou lá, Jorge 40. Maravilha? Vamos imaginar a situação aqui que a minha coluna, a minha tabela, ela tem na verdade duas colunas, né? Mas vamos imaginar que eu coloquei aqui 3 informações. O que que acontece? Botei uma chamada olá. Vamos lá, vamos dar play aqui. Vamos ver aqui. Opa, deu um erro. E o erro foi o seguinte, ó. Input array is longer than the number of columns in this table. O que ele está falando? Que a array de input, a matriz que você deu como entrada, é maior do que o número de colunas que você tem na tabela. Então é isso, ó. Tinha 2 colunas só, mas passei 3 informações. Aonde que ele vai enfiar essa informação? Ele não sabe e ele dá um erro. Então, volta aqui, apaga, deixa só 2 mesmo. Se a sua planilha tem 30 colunas e você quer adicionar uma linha nova, você tem que dar cada informação uma do lado da outra, até a 30ª. Tem que respeitar essa regra da atividade. Maravilha, então você aprendeu a usar o Add Data Row, né? É importante você dar uma treinada, né, com essa informação, porque não é tão trivial assim, né? Pareceu simples aqui, mas você vai provavelmente encontrar outro erro, ou você vai esquecer de botar essa matriz aqui, ou você vai botar um ponto e vírgula aqui, ele vai dar erro. Então, treina para você poder aprender a fazer, tá? Vamos para a próxima. Essa aqui é a Get Row Item, ou Item, I don't know. E aí você vai, ó, ela aqui é essa atividade, Get Row Item, vamos chamar assim. E aqui eu vou dizer, ó, qual é a linha que eu quero, né? E se eu vou separar minha coluna por nome ou não, né? Então, aqui eu vou passar um objeto data row, tá vendo? Então, eu tenho que ter uma variável data row que salva uma linha inteira da minha tabela, né? Então, como é que eu pego uma variável data row, né? A gente pode passar aqui o objeto de coluna ou o objeto de linha, né? Então, a gente tem a data column, que é uma coluna inteira, e a gente tem o data row, que é uma linha inteira de uma data table. Então, imagina que a data table é tudo, mas uma data row dentro da data table é só uma linha. E essa linha tem o cabeçalho, é importante dizer isso. Já a coluna é só uma coluna inteira, entendeu? Então, vamos lá. Aqui, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou dizer qual é a data row que eu quero, né? Então, eu posso fazer assim, ó. Data table de exemplo, ponto, rows. E aí eu posso botar aqui, row 0. O que significa isso? Significa que eu estou pegando a primeira linha da minha tabela. Então, da primeira linha da minha tabela, eu quero na coluna idade a informação. E eu vou salvar essa informação numa variável string, tá? Eu acho que é string. Vou confirmar, mas eu vou chamar aqui de string. String, valor encontrado. Eu vou botar aqui, vou botar um message box com a variável valor encontrado para ver o que ele encontrou. Vamos ver o que ele encontrou. String valor encontrado. Aí eu vou rodar. Provavelmente vai aparecer a primeira message box, né? Que é essa outra informação.
A primeira informação que a gente coletou. E a segunda agora, 26. Por que 26? Porque é a informação que está na primeira linha, na coluna de nome e idade. Então, você pode mudar esse valor. Se eu botar 1, vai ser a segunda. Se eu botar 2, vai ser a terceira. Então, pode aqui ser um contador, pode ser uma variável inteira aqui, né? Eu criei uma variável, o nome dela é inteiro, contador, sei lá. E aí ele vai pegar na variável contador, é claro que deu um erro ali, porque o int contador virou uma data row, mas ele tem que virar um int aqui, ó. Aí pronto, sai o erro. Então, na tabela de exemplo, na linha dessa variável, desse número aqui que aumenta, me dê a informação da idade. Aí ele pega essa informação. Dá para fazer isso de várias maneiras, tá, gente? Eu estou trazendo aqui uma atividade que faz isso para ficar mais simples para vocês, porque, né, o meu público é o público que não tem tanta afinidade assim com programação, né? Se você já chegou até a aula 14, muito provavelmente você já está com uma afinidade muito maior quando você entrou, né? Mas dá para fazer isso aqui numa linha de código, por exemplo, tá? Numa linha de código dá para fazer essa informação. Por exemplo, vamos supor que eu quero pegar a informação também, tá? Eu vou tirar essa aqui, ó. Vou apagar o getRowItem. Vamos imaginar que a gente quer tirar do código. Aí eu vou botar aqui, ó. datatable.rows. Aí se eu quiser a primeira linha eu boto assim. .item eu dou o nome da coluna aqui. E boto depois um ponto do string. Pronto. É a mesma coisa que aquela atividade toda lá. Só que você fala o seguinte, ó. Na tabela de exemplo, na linha 0, ou seja, na primeira linha, que não é o cabeçalho, né? No item idade, na coluna idade. Ele vai dar a mesma coisa, gente. Ele vai dar o mesmo 26. Eu vou rodar aqui para mostrar para vocês. Ó, essa é a primeira, a segunda 26 também. Porque é o número lá, Pedro 26, né? A primeira linha da idade. Maravilha. Então, você aprendeu a usar o getRowItem, aprendeu também a soltar esse código para pegar uma informação de uma tabela, né? Você poderia pegar de qualquer coluna, de qualquer linha. Maravilha, deixa eu fechar aqui e a gente vai para o nosso terceiro ou quarto item, que é o merge data table. Basicamente o que ele vai fazer é pegar duas tabelas que têm a mesma quantidade de colunas e juntar uma na outra. É só isso, né? Então eu dou uma data table de origem e dou uma data table de destino. Então, basicamente, a origem é a tabela de dados que eu desejo adicionar a outra tabela. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou criar uma outra tabela. Essa outra tabela aqui, ó, eu vou criar uma outra. Ó, build, data table. Vamos ver se vai funcionar. E aí, eu vou dar aqui o nome, né? Nome e idade. Idade é uma string. Beleza. E aí aqui eu vou botar um outro nome, né? Eu vou botar também a Bianca, de 20 anos, sei lá, tá saindo do cérebro. E a Jéssica também, com os seus 50 anos. Nunca conheci uma Jéssica de 50, mas beleza. Criei as duas, vou criar uma data table aqui. Data table, tabela número 2. Então, tabela número 2, eu vou aumentar o escopo dessa tabela, tá? Vou aumentar o escopo dela aqui para poder ser visível lá embaixo. Agora eu tenho duas data tables com nome e idade e eu quero unir uma na outra, né? Então eu vou pegar aqui a tabela de número 2 e eu vou inserir na tabela de número 1, né? Na tabela de exemplo 1. E aí, novamente, eu quero saber o resultado. Eu quero saber o que está aparecendo na minha data table agora. Então eu vou copiar esse aqui, ó. Vou copiar esses dois. Na verdade, eu vou só puxar eles mesmo. E vou trazer ele para cá. Ó. Depois de dar merge, eu quero ver o que aconteceu com a tabela. Vamos lá. Estou rodando o robô. Então, deu o primeiro 26, né? Claro. E o segundo, ele nem entrou aqui. Ah, tá comentado ainda. Pera aí, tá comentado ainda. Deixa eu descomentar. Roda de novo. Para descomentar assim no teclado, a gente se aperta o Ctrl E de Enable. Ctrl E. Beleza, aqui. Pronto. Legal, ó. Saiu aqui um vírgula a mais no 20, né? Ó, 40, aí tem um vírgula, Bianca, 50, Jéssica. Ah, tá, legal, entendi o que aconteceu. Na verdade, eu chamei uma nova coluna, ó, eu só chamei nome. Na primeira coluna se chama nome completo. Então, eu vou mudar isso aqui para nome completo. Reparem o que acontece. Nome completo, agora as duas colunas têm o mesmo nome. Então, quando eu fizer o merge, elas vão cair na mesma coluna. Se elas tivessem nomes de coluna diferente,
O merge cria uma nova coluna na data table de destino com essas informações, né? Então agora a vírgula deve ter saído, ó lá. A Bianca e a Jéssica, que estavam na outra data table, se uniram nessa primeira data table, né? Então, vamos imaginar que a gente tem que ler às vezes 2 planilhas e quer fazer só uma iteração, a gente faz o merge antes, junta tudo. Se a gente quiser, enfim, bater uma informação com a outra, a gente também pode usar o merge, né, para juntar toda essa informação e depois ficar perguntando em uma iteração só. O último, muito simples, né, eu vou descomentar aqui, ele vai remover linhas duplicadas da minha data table. Então, é simplesmente passar uma data table aqui, né, de entrada e passar a mesma data table, se você quiser, aqui na saída, e ele vai remover todas as linhas que tiverem todas as informações iguais. Então, ele vai remover linhas duplicadas. Às vezes, você quer remover linhas duplicadas, né, na sua tabela. Então, vamos imaginar aqui, eu vou pegar essa tabela aqui e vou adicionar outro Pedro de 26 anos. Na verdade, eu vou adicionar vários Pedros aqui de 26 anos. E vou adicionar também um João aqui no final, para vocês verem que fica legal. Botar o João tem 60, o seu João tem 60. Vou rodar, peraí, que eu esqueci, né, de mostrar de novo quando a tabela ela é editada. Então, deixa eu dar um Ctrl C aqui, eu vou dar um Ctrl V aqui. Beleza, então você vai ver agora 3 mensagens, né? A primeira é aquela lá de cima, que pega a primeira informação da idade, né? A segunda é a tabela completa, sem a gente excluir os repetidos. Tá vendo que tem o Pedro 26 aqui, Pedro 26 aqui, aí tem o Bianca, tem o Jorge e tal. A próxima é a tabela sem repetições, né? Repara que ela já está um pouco menor. Ela não tem mais o Pedro lá embaixo, né? E o João está aqui, ó. Repara que o João 60 está aqui ainda. Então, de fato foi adicionado e removeram os duplicados. Então, é bem simples, né, galera? Não tem muito mistério, não. Né? A gente já teve uma aula de mostrando filter data table, então eu não vou falar dele aqui. Mas, assim, o merge, o remove duplicated, o get row item, o add data row e o build data table são um dos mais úteis que a gente tem depois do filter, né, que são muito úteis no dia a dia quando a gente está desenvolvendo, principalmente com planilha, né, mas no geral, qualquer automação vai lidar com data table. Então, achei importante trazer isso para vocês. Se você viu o vídeo até aqui, deixa lá aquele likezinho, se inscreve no canal, dá um comentário, o que você gostaria de ver, se tem alguma atividade que você não sabe usar, já viu alguém usando, acha interessante, né? Nas próximas aulas a gente vai falar também sobre PDF, sobre JSON, dicionário, API, falta falar sobre isso tudo. Falta falar sobre o reframework, né? Como é que funciona o init, o get transaction data, o process, o end process, falta muita coisa, né? A gente vai tratar de tudo isso, então se você está chegando no curso agora, já se inscreve e liga o sininho para você receber sempre que sair um vídeo novo, né? Porque vai sair ainda. No futuro a gente está pensando, já estruturando o curso, como é que vai falar sobre engenharia de prompt, né? Para inteligências artificiais de linguagem natural. Como que a gente lê informações, tira informações de arquivos e tudo mais. Então, acompanhe o canal. E eu vou ficar por aqui, né? Deixar aí um abraço para todo mundo e até mais.